O vídeo que o general russo conta a verdade sobre a suposta ditadura de 1964 e desmascara os comunistas do Brasil. Ele disse que o Brasil já é comunista. Toda a matéria em português que está no início do vídeo é verdade. Mas a parte que o suposto general russo fala é fake news. No boato diz: general russo fala a verdade sobre 1964 e diz que o Brasil é comunista. #boato. Boato. Entrevista. General russo Anatoly Navashik fala que conseguiu implantar comunismo no Brasil e que golpe de 1964 foi a salvação. É claro que a intervenção militar de 1964 não foi um golpe, mas com certeza salvou o Brasil do comunismo e dos comunistas. Mas o depoimento desse general russo que está no vídeo é boato, é invenção, é em montagem. Algum fela da mãe montou este vídeo com o general russo para enganar o povo patriota do Brasil, que anseia desesperado por uma intervenção popular com o presidente na frente e as forças armadas de bem à frente com o presidente garantindo a segurança do povo brasileiro. Em meio a todas as revelações de Operação Lava Jato, que praticamente parece incrível, ou não, os principais figurões da política brasileira. É incrível que tenha grupos na internet que ainda discutem a política como se fosse uma guerra entre militares versus comunistas. Ok, é ridículo. Porém, isso foi em 1964. Mas hoje em 2020, é militares versus corruptos mercenários que saqueiam a nação. É justamente nós que desejamos por uma intervenção militar que caímos neste tipo de golpe. Circula na internet um vídeo que seria de um general russo fazendo revelações bombásticas sobre o Brasil. A entrevista, gravada em russo e traduzida, aponta que Anatoly Navashik é o homem que tentou implantar o comunismo no Brasil, mas enfrentou resistência com os militares. O tal general, tratado como major em uma parte da tradução, disse que o plano em 1964 era matar todos os militares, e que artistas, padres, mídia e muita gente estava do lado dos comunistas. Mais uma importante declaração de um dos ex-participantes de milhares de operações de desinformação, feitas por agências de serviços de inteligência de países comunistas, como a KGB russa, entre tantas outras. Muitas estão bem documentadas nos escritos e vídeos de dissidentes destas ditatoriais nações. Além deste vídeo do major russo Anatoly Navashik, que atuou na operação de desinformação da KGB no Brasil em 1964, temos os vídeos do ex-agente da KGB Yuri Bezmenov, vídeos e escritos do ex-comandante da General de 3 Estrelas Romeno Yomiai Pacepa, os escritos de Ladislav Timan, que também atuou na operação de desinformação do Serviço de Inteligência Tcheco, no Brasil em 1964, Anatoly Golitsy, Alexander Vassiliev, etc. A partir daqui, é a suposta tradução que está no vídeo. Porém é uma tradução criada para enganar os brasileiros. Ouça o que diz na tradução. História do comunismo no Brasil. Bem-vindo, camarada Major Anatoly Navashik. Fui o comandante da Operação Pétalas Vermelhas Moscou, Brasil em 1963. O Kremlin me enviou para Cuba para comandar a implantação do sistema comunista no Brasil e treinamento dos camaradas brasileiros em Cuba. A China entrou com as armas, Cuba com estrutura e base e nossa União Soviética com dinheiro e treinamento. A grande maioria dos camaradas brasileiros eram estudantes e jovens, recrutados pelos nossos agentes infiltrados no Brasil. Precisávamos dos músicos e jogadores de futebol fiéis ao comunismo. Já tínhamos o presidente e alguns militares fiéis à mãe soviética. Os camaradas brasileiros, como eram o primeiro grupo que treinamos, eram todos do Brasil, indisciplinados e usavam muitas drogas e gastavam muito sem retorno. Foi quando enviamos o segundo grupo armado para infiltrarem no centro do país, região do Cambioca, creio que era este nome. Tínhamos agentes comunistas infiltrados em todos os lugares: bispos, padres, cantores, médicos, militares, professores e políticos eram monitorados pelo camarada comunista Lamarca. As ordens do Kremlin de Moscou eram para criarmos uma base de sustentação armada caso houvesse resistência. De repente, surgiu um movimento nas ruas das religiosas que os nossos bispos não conseguiram conter. O Parlamento do Brasil e maçons criaram resistência. Acreditamos que surgiu por parte de empresários de direita católica do Brasil.
General russo fala sobre golpe de 1964 e diz que o Brasil é comunista. O vídeo continua com a revelação que ele foi detido por militares e enviado sem nenhum arranhão de volta para casa, que Dilma era a principal aliada e agora é presidente, que não há mais direita no Brasil e muita conversa pra boi dormir. Não vamos falar do conteúdo do vídeo, que faz parte da vida da maioria dos brasileiros agora em 2020, que querem os militares de volta. Porém, infelizmente, se os militares não voltar para ajudar o povo numa intervenção popular, essa maldita corrupção que desvia dinheiro da saúde, segurança e educação, que destrói a nação brasileira desde o dia que infelizmente os militares saíram do poder do Brasil. E vamos direto ao ponto. Esta entrevista é fajuta, não é real, é boato. Vamos aos fatos. A revelação se deu com uma metodologia bem simples. Tradutores experientes confiáveis fizeram a tradução e perceberam que não é citado nenhuma vez o Brasil no vídeo. O assunto é, de fato, história do comunismo, mas nada de Brasil. Foi observado grande diferença na legenda do vídeo original. Resumindo, a entrevista nem é com o general russo Anatoly Navashiki. Tampouco tem o Brasil como tema. Para acreditar nesse vídeo, só nós brasileiros agora em 2020, que vemos que o nosso presidente está em perigo e o progresso da nação está em risco. A origem desse vídeo foi encontrada ajudando com que comprovem a certeza de que esse vídeo não passa de boato. Infelizmente esse vídeo é boato, mas gostaríamos muito que fosse verdade. Porque se as Forças Armadas não agir agora antes de 2021, nós podemos perder a nação e o Brasil definitivamente para os corruptos. Primeiramente gostaria que nós que somos apoiadores do Bolsonaro de agora em diante temos que investigar todo tipo de vídeo que aparece na internet para enganar os brasileiros. Nada se fala sobre o Brasil, isso já era óbvio. O nome do entrevistador é Igor Yakovlev, e do entrevistado é Mikhail Popov. Ele não é general, e sim um professor da Universidade de São Petersburgo, formado em economia e com doutorado em filosofia. É isso aí, meus amigos. Não acredite em tudo que mando para vocês. Investigue e informe-se para ter certeza que não estão querendo enganar o povo que confia no presidente Bolsonaro. E confia também que a maior parte do exército estará com o povo brasileiro na intervenção popular e o nosso presidente Bolsonaro à frente. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.